No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal teremos Urus Medic contra Daniel Rodrigues. Sim, é um card menos conhecido, mas pelo menos o horário é mais interessante e vamos começar com o horário já para não esquecer. O card preliminar começa às 11 horas da manhã e o card principal às 14 horas, ou seja, às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso palha, teremos a Marina Spasic contra a Stephanie Luciano. A brasileira é favorita e bastante, com 71%. Ela paga R$ 1,36 e a Marina tá pagando R$ 3,15. Vamos falar aqui brevemente das duas, tá? Porque aqui tem brasileira, pelo menos, mas lutas menos conhecidas eu vou ser mais breve, vou tentar, né? Eu sempre falo isso, né? Mas eu vou tentar. Começando aqui com a Marina, que tá pagando lá R$ 3,15 na Stake, que é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Se você quiser consultar essas cotações, fazer sua fezinha, o link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Não esquece, clica aí no link, olha lá a cotação. Se quiser criar sua conta, fazer sua fezinha, você também pode aí fazer isso. Se não, você pode só dar uma olhada aí, acompanhar, enfim, faz o que você quiser, mas o link tá sempre aqui embaixo do vídeo, tá? Vamos começar com a Marina então. Ela tem 7 vitórias, uma derrota, vai fazer a estreia no UFC. E dessas 7 vitórias, o que chama a atenção é que ela tem 6 vitórias por nocaute, tá? E a única derrota foi por decisão. Ela vem de vitória, né, que foi contra a brasileira Samara Santos, e a derrota que ela tem foi na penúltima luta. Eu vi uma ou outra luta dela, tá, no YouTube para ter uma noção, e cara, eu achei ela uma boa lutadora, tá? Parece forte, parece bem rápida ali na trocação, excelentes jabs, boas joelhadas ali na linha de cintura, os golpes de mão dela são bem fortes, tá? Dá pra ver que ela coloca bastante força, dá pra ver que ela tem força ali também pra fazer, não só no clinch, mas se ela toma queda, por exemplo, ela levanta rápido, se precisa ali clinchar pra bater ou fazer força na grade, pra inverter, ela tem bastante força física. Enfim, eu achei uma lutadora, pelo menos pelo que eu vi, bastante competente e perigosa, tá? Jab forte, direto forte, cruzado, enfim, achei uma lutadora bem complicadinha ali. E a brasileira, a Stephanie, ela já tem algumas lutas no UFC, ela fez luta no Contender, aí ela empata, quando ela estreia no UFC, ela luta contra a mesma adversária, que foi a Thalita Alencar, aí ela ganha na decisão unânime, ela perde da Sam Hughes numa decisão dividida e ganha da Ravena Oliveira, que foi a luta mais recente, quando ela finalizou no terceiro round com 2 minutos e 50. Sinceramente, eu já começo discordando das bolsas, tá? Porque, assim, tudo bem, tem o argumento de que a Marina ainda, a Spasic aí, né, ela ainda não fez luta no UFC, porque o nível é mais alto e a estreia ela pode sentir. Isso é verdade, tá? Eu acho que existe esse risco no meu palpite, dela na estreia sentir e tal, mas, cara, sinceramente, pelo que eu vi da Stephanie ali na trocação, que infelizmente ela toma alguns golpes ali e tal, e o que eu vi de potência e de consciência de trocação da Marina, eu sinceramente aqui começo indo com a Azarona, tá? Então eu acho que a Marina deve vencer aí. Posso estar errado, óbvio, né? Mas eu realmente me impressionei um pouco aí com a trocação e acho que a Stephanie às vezes dá uma pecada ali, então eu acho que a Marina pode estrear bem aí e com vitória, tá? Depois a gente vai para peso pesado, teremos o Alexander Popek, aí eu já não sei se é assim que pronuncia, contra o Jovan, será que é Jovan também? Leca. E o favorito é o tal do Leca aí com 65%. Ele paga 1,49 na stake e o Alexander tá pagando 2,63. Vamos começar aqui falando bem brevemente do Azarão. O Azarão aí, que é o Popek, ele nunca lutou no UFC, tá? Mas ele já tem um cartel muito grande, muito experiente, tá? Ele tem 34 anos, 21 vitórias, né? E 5 derrotas, então já tem 26 lutas profissionais. Ele tem 13 vitórias por nocaute, só uma por finalização, 6 por decisão. E perder, ele já perdeu de tudo que é jeito, mas pouco, né? Uma por nocaute, 2 por finalização, 2 por decisão. Ele vem sem perder desde 2023, tá? Então ele vem uma fase muito boa, e assim, vem com vitória por nocaute, né? 2, vem uma por finalização, a última luta dele que foi decisão, enfim, tem um cartel bastante chamativo, muita experiência e resultado de tudo que é jeito, né? E ele pega um cara bem mais novo, 10 anos mais novo, que é o favorito aí, o Jovan Leca, que também é da Sérvia, né? Ele tem 13 vitórias e 2 derrotas, a última derrota foi em 2024, ele vem de 6 vitórias seguidas, e é um cara que tem as vitórias mais distribuídas, tem 7 nocautes, 4 finalizações, também não lutou no UFC, tá? Ele tem só uma luta no Contender, mas quando ele ganhou no Contender ele não foi contratado, ele precisou fazer 2 lutas, então ele tá vindo agora finalmente pro UFC e vamos ver se ele vai conseguir corresponder, tá? Então é isso, olhando o cartel e tal, idade e tudo, eu iria com as bolsas aqui também, tá? Mas eu não peguei pra ver os dois aí, porque tem muitos lutadores conhecidos, eu não peguei pra assistir
Todos não, tá? Eu assisti a da luta passada, por isso que eu dei meu palpite detalhado. Aqui eu só iria com esse raciocínio das bolsas aí, mas sinceramente não conferi detalhes, então totalmente chute, tá? Não faço ideia o que esperar dessa segunda luta aí. Depois, na terceira peso galo, temos a Hayley Cowan, que aqui sim eu já tinha assistido, já tinha falado algumas vezes. Ela enfrenta a Nina Milosevic e a favorita é a Nina Milosevic com 78%. Ela tá pagando na stake R$1,25 e a Hayley Cowan tá pagando R$4. A Hayley Cowan vem com 3 derrotas seguidas, tá? Desde que ela ganhou no Contender Series e ganhou seu contrato, ela perdeu todas, né? Ela perdeu a estreia no UFC na decisão unânime pra Jamie Worth, perdeu da Nora Cornoli por finalização e perdeu da Alice Pereira por nocaute. Então já tá com um cartel de 7 vitórias, 5 derrotas. Das derrotas tem uma por nocaute, tem 3 por finalização. Enfim, provavelmente a última luta do contrato, porque deve ser um contrato meio que padrão ali de 4 lutas. Então pode ser até a última luta dela no UFC. E ela pega a Nina. E a Hayley Cowan tem 34 anos, tá? Ela pega a Nina, que tem 29 anos, então já é mais nova. A Nina tem 1,65 de altura, então ela é um pouquinho mais baixa que a Hayley Cowan, que tem 1,72, mas tem 8 vitórias e uma derrota apenas, né? E, aliás, a derrota dela foi na estreia profissional dela, lá em 2023. Depois disso, ela ganhou todas as 8 vitórias aí. Então, tem 8 vitórias seguidas, né? 3 por nocaute, 2 por finalização, 3 por decisão. Então, aqui, eu concordo com as bolsas, né? Acaba sendo aquela luta onde você tem uma menina mais nova, que tudo bem, vai fazer a estreia dela no UFC, mas ela vem sem perder desde 2023, fora que ela tem muita luta no amador que ela ganhou também, tá? Então no amador ela tem várias vitórias, vários nocautes, várias finalizações. Então assim, você pega uma menina que tem uma derrota em trocentas lutas contra uma menina que não conseguiu nem ganhar na UFC ainda, então é natural aí o favoritismo da Nina Milosevic, tá? Tem só um favoritismo alto, né, que eu sempre falo para tomar cuidado ali, 78%, né, pagando em 25%, mas acho difícil aqui dar zebra, tá? Pode acontecer, né? Mas acho difícil, acho que a Nina Milosevic deve vencer. Então, por enquanto, estou indo aí de Stefano Luciano, Jovan Leka, que eu não faço ideia se é assim que pronuncia, e Nina Milosevic. Na próxima luta, no peso leve, temos o Caio Prepolec contra o Matheus Rebeck, nomes um pouquinho mais conhecidos de quem acompanha mais o UFC aí, né? O Matheus Rebeck tem 82% de favoritismo. Na stake ele tá pagando 1,19, enquanto o Caio Prepolec tá pagando 4,70, meu amigo, bem azarão, né? Vamos começar então com o Prepolec, que é o azarão, né? Ele é um lutador canadense já de 36 anos. Ele perdeu as 2 últimas, né? Ele foi nocauteado pelo Drew Dober na última e na penúltima foi finalizado pelo Benoit Saint-Denis, que são 2 caras realmente complicados, não são tão fáceis de lutar, né? O Drew Dober, beleza, tem muita derrota, mas é um cara duro, é um cara difícil, é um cara que tem muito nocaute ali na categoria e tal. E o Benoit tem também muita qualidade e seus perigos ali. E antes dessas, ele vinha de 3 vitórias, tá? Só que se a gente volta mais ainda, tem mais um monte de derrota, enfim, é um cara que tá bem inconstante, ele tem 18 vitórias e 10 derrotas, né? Ele tem 10 vitórias por nocaute, o que chama bastante atenção, é mais da metade, né? 4 por finalização e 4 por decisão. Só que nas derrotas ele perdeu de tudo que é jeito, né? Já foi nocauteado, já foi finalizado 3 vezes e já perdeu 6 na decisão. E o Matheus Rebeck é um cara que tem 33 anos, apesar de não parecer muito, ele tem 20 vitórias e 5 derrotas, tá? E ele vem numa fase bem mais complicada que o Caio Prepolec, por isso que me chama a atenção o tamanho desse favoritismo, tá? O Matheus Rebeck, das últimas 5 lutas, ele perdeu 4, tá? Ele perdeu do Diego Ferreira por nocaute, beleza, aí ele ganha a próxima na decisão dividida, aí ele perde do Chris Duncan na decisão unânime, perde do Ludovic Klein na decisão majoritária e perde a última por finalização. Então assim, se você olha o recente, né? Por mais que o Caio Prepolec realmente seja um cara que tem as dúvidas ali, cara, eu acho que é muito favoritismo pro Matheus Rebeck. O Matheus Rebeck é bom, tem muito jogo de pressão, aguenta porrada, é um cara que realmente se vira bem em tudo ali, né? Consegue nocautear, consegue lutar na trocação, se precisa grudar, se precisa derrubar, se precisa lutar jiu-jitsu, ele também consegue se virar. Enfim, acho ele até favorito também, tá? Eu até coloco ele de favorito aqui, mas, cara, sinceramente, pela fase dele, quantidade de derrota, e pelo Caio Prepolec ser um cara que consegue, tem poder ali pra nocautear, e às vezes o Matheus Rebeck toma umas porradas, eu acho que a chance do Matheus Rebeck perder é bem maior do que isso aqui, tá? Então, 4,70 pro Prepolec eu acho um absurdo. Pela fase do Rebeck e pela forma como ele se expõe, eu colocaria o Matheus Rebeck favorito no máximo 60-40 ali, tá? Então, eu ainda vou de Rebeck mais 60%, tá? Eu acho que ele deve vencer por conta do estilo dele, né? Pressão o tempo inteiro, anda pra frente, mistura muito tudo, então o Prepolec pode não ter muito conforto para soltar o jogo dele. Agora,
que existe a chance do Prepolec vencer e até nocautear, eu acho que existe. Então, mais de 80% pro Rebek, acho loucura total. Indo para a próxima luta, no peso pena, temos o Bogdan Grad contra o Denis Bujukja. E o favorito é o Bogdan Grad com 65%, ele paga 1,49 e o Denis está pagando R$ 2,63. Vamos começar com o azarão, que é o Denis Buzukja, ou Buzukja, sei lá. Ele tem 28 anos, 12 vitórias, 6 derrotas, tem um retrospecto bem ruim recente. Nas últimas 5 lutas ele perdeu 4. Tá cheio de cara com retrospecto recente ruim, né? Deu pra perceber. Então, ele perdeu do Sean Woodson, aí ele perde do Jamal Emirs, o Emirs nocauteou ele, né? O Sean Woodson foi decisão. Aí ele ganha por nocaute técnico do Conor Matthews, aí ele perde na decisão dividida do Francis Marshall, e na mais recente ele é nocauteado em 1 minuto e 20 pelo Márcio Barbosa. Então, tá realmente numa fase bem complicada. Essas são as lutas dele dentro do UFC. Antes disso, ele tinha lutado lá em 2020 no Contender, só que ele perde. Depois, em 2022, ele luta no Contender de novo, ganha, mas não entra no UFC, e talvez por um bom motivo, porque quando ele entrou no UFC em 2023, ele perdeu 4 de 5, né? Então, tá numa fase complicada o Denis Bujukja. E aí, o Bogdan Grad, ele vem de 2 derrotas também, mas, diferente do Denis, né? Ele fez luta no Contender, beleza, perdeu, né? Isso foi igual, se for pegar a primeira luta dele no Contender, ele lutou no Contender e também perdeu. Aí passou 2 lutas e ele lutou no Contender de novo, só que aí ele ganha e entra pro UFC. Aí ele ganha a estreia dele no UFC, nocauteando o Lucas Alexander, só que ele perde as 2 depois. Ele perde uma decisão e a última ele é nocauteado. Então, assim, são 2 caras que vieram via Contender, que perderam, né, ali a primeira no Contender, né, que acabaram tropeçando, mas depois tiveram outra oportunidade. Só que o Bogdan Grad, apesar de perder 2, é menos pior do que perder 4, né? Então, assim, a briga aí de quem tá perdendo mais, por isso que o Bogdan Grad nem é tão favorito, né? Ele é favorito com 65%, mas nem é tanto, porque realmente nenhum dos dois nem vem de vitória, tá? Aqui eu acho que eu vou de Bogdan Grad também, tá? Mas, cara, aqui, sinceramente, eu vou arriscar nele, mas é o que eu vou falar, que eu já falei em várias lutas. Toma cuidado, tá? Quando os caras vêm com muita derrota assim, é muito complicado você querer arriscar ou fazer uma fezinha muito grande ou botar em múltipla, coisa desse tipo aqui, né? Quando o cara tá muito inconstante, é muito difícil dar palpite, tá? Eu vou arriscar no Bogdan Grad, mas é isso, né? 2 caras em uma fase e aí você decide o que você acha, né? Eu vou arriscar no Bogdan Grad e talvez aí se o Denis Buzukja realmente perder, talvez não continue no UFC não, né? Porque aí 5 derrotas nas últimas 6 fica complicado, né? Depois a gente vai para o peso galo, teremos o Borislav Nikolic contra o Mark Volodkin. E o favorito é o Nikolic com 63%. Lá na stake ele tá pagando 1,54 e o Mark Volodkin tá pagando 2,50. Vamos começar aqui com o azarão, o Volodkin, que é um cara que eu já elogiei aqui, né? Um cara que faz lutas legais, vai pra guerra, a luta dele no Contender foi muito boa, né? Ele entrou pro UFC mesmo perdendo a luta do Contender, pra vocês verem como foi boa. Aliás, eu falei na época, né? Quem não viu aquela luta pra assistir e tal, foi uma briga, uma maluquice. Ele tem só 26 anos, é um cara russo, né? Como dá pra perceber pelo nome. E ele tem 12 vitórias e 4 derrotas. Mas é aquilo, ele perdeu no Contender, quando estreou, acabou empatando com o John Castaneda. É um cara que é bem completo ali, se for ver o cartel, né? Tem 6 nocautes, tem 4 finalizações, tem só 2 vitórias na decisão, e quando perdeu ele foi 1 finalizado e 3 na decisão. É um cara que ainda é muito novo e dá pra ver que tem bastante queixo, ele aguenta apanhar bastante, tá? Mas eu não sei quantos anos esse cara vai ficar bem da cabeça, porque assim, ele aceita muito trocação franca, toma muita porrada, lembra muito o Justin Gaethje lá atrás, então assim, é perigoso para a saúde dele, né? Espero que ele evolua um pouco nesse ponto, mas ele acaba gerando muito entretenimento por conta desse estilo. E ele pega aí o Borislav Nikolic, que vai fazer a sua estreia no UFC, ele tem um cartel muito chamativo, né? 16 vitórias e 2 derrotas, das 16 vitórias ele tem 7 nocautes, tem 8 finalizações e venceu apenas 1 na decisão, e das derrotas ele nunca foi nocauteado, perdeu 1 por finalização e perdeu 1 na decisão, tá? Então, assim, é uma luta bastante interessante. Eu não faço ideia, que é o que eu falei na primeira luta, de como ele vai fazer a estreia dele, tá? Pode ser que ele sinta um pouco ali a estreia, é natural, nervosismo e tal. E também tem algo que acho que seria chato pra ele, é que o Volodkin tem esse jogo de andar pra frente, de transformar em briga, de ficar ali o tempo inteiro buscando. Só que o Volodkin, apesar de ele ter esse jogo interessante, de te atrapalhar, de fazer pressão,
ele meio que se desgasta, tá? Ele cansa bastante, porque esse jogo cansa, né? Então eu acho que talvez o risco exista aí, tá? Eu gosto dele, mas aqui eu acho que eu vou concordar com as bolsas, tá? De novo, é a mesma coisa do meu primeiro palpite. Existe o risco de a estreia pesar e acabar prejudicando ele e eu errar, nesse caso, o meu palpite, né? Como eu posso errar meu primeiro também por conta do peso da estreia. Mas aqui eu vou seguir a mesma lógica, né? Eu vou assumir o risco do peso da estreia, mas vou arriscar em quem tá estreando, tá? Porque o Volodymyr, de novo, entretenimento, ele entrega muito, mas às custas da própria saúde e às vezes da própria vitória, porque ele acaba cansando, tá? Então, assim, é uma luta bem legal, tá? Porque apesar do meu palpite, pra você ter ideia, eu não duvido o Volodymyr nocautear, tá? Porque ele é bom de trocação, bate forte e vai pra briga ali. Então, é uma das lutas mais legais ali, pelo retrospecto do Mark e do nível do card, né? Do cartel, eu ia falar. Desse card, eu acho que é uma luta legal, tá? Então é isso aí, tá? Meu aviso aí. Se você assistir essa luta, provavelmente vai valer a pena, tá? Depois, vamos para meio médio, teremos o Michael Oliveira enfrentando o Oban Elliott. E o favorito é o Michael Oliveira com 75%. Ele tá pagando aí 29 e o Oban Elliott tá pagando ali 3,55. Vamos começar com o Azarão. O Oban Elliott também, mais um nome aí que vem de derrotas, né? Nas últimas duas lutas, ele perdeu as duas, uma por decisão, e na última ele foi finalizado. Ele entrou via contender, né? E aí ele chegou a ganhar as 3 primeiras lutas no UFC, mas tropeçou nas últimas duas. É um bom lutador, tem só 28 anos, né? Ele tem vitória por nocaute, tem vitória por finalização, tem algumas também na decisão, aliás, decisão que ele mais tem. Só que nas derrotas ele já foi nocauteado duas, perdeu uma finalizada e perdeu uma na decisão. E ele vai pegar o Michael Oliveira, que é o PQD, que fez luta no Contender, né, a luta mais recente dele, quando ele ganhou o contrato, e ele nocauteou no segundo round com 3 minutos e 56. Ele tem 9 lutas, né, na carreira só, e 9 vitórias e 8 por nocaute, tá? Então, assim, 28 anos, é alto, tem um shape realmente bizarro, tá? Absurdo, não sei como o cara, naturalmente, né, porque tá sendo testado, consegue ter um shape tão bom, né? Então, parabéns pra ele e também, querendo ou não, parte da genética, e também para a equipe que faz parte da preparação dele, porque realmente é impressionante. E ele é um cara que, do que eu vi, eu gostei muito, muito agressivo, muito contundente, e aqui eu concordo com as bolsas. Acho que favoritismo 75, eu acho que ele tem uma chance grande mesmo, então acho que eu colocaria um 70-30, então basicamente a mesma coisa. Aqui eu arrisco sim botar um favoritismo tão grande, porque ele é muito contundente. E a última luta do card preliminar é no peso leve, teremos o Ludovic Klein contra o Tofik Musayev, e o favorito é o Ludovic Klein com 69%, lá na stake ele tá pagando R$1,40, e o Tofik Musayev tá pagando R$2,95. Vamos começando aqui com o azarão para manter a tradição, que é o Tofik Musayev. Ele tem 36 anos já, 23 vitórias e 6 derrotas. Ele tem 18 vitórias por nocaute, que é 78% das vitórias dele. É muita coisa. Ele tem 2 por finalização e 3 por decisão. E das derrotas, ele tem 1 por nocaute, 4 vezes ele foi finalizado e 1 na decisão. Ele entrou no UFC recentemente, né? No ano passado, quando ele perdeu do Mitchback Ourobai, ele foi finalizado no primeiro round. E na mais recente, ele conseguiu ganhar na decisão do Inácio Barramondes, tá? Que é um nome chato, tá? Um nome difícil. Ele conseguiu ganhar. E assim, se a gente for ver, o Inácio Barramondes só tinha perdido pro Fiziev e pro próprio Ludovic Klein, né? Do resto ali no UFC, ele tinha ido muito bem. E mais lá atrás, né, que ele tinha derrota. Mas enfim, é um cara que tava numa fase muito boa, né? E o Musayev conseguiu vencer. Então, ele vem bem, tá? Eu acho que aqui é uma luta complicado. Mas enfim, deixa eu falar agora do favorito, né? O Ludovic Klein. O Ludovic Klein tem 31 anos, tá? Então 5 anos mais novo. 24 vitórias, 5 derrotas. Ele tem vitória de tudo que é jeito, né? Ele tem 9 nocautes, tem 8 finalizações e 7 decisões. E nas derrotas ele tem 1 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. A última luta dele foi contra o Matheus Rebek. E a derrota que ele tem, porque assim, no UFC ele vem de muitas vitórias desde 2022. A única derrota que ele tem desde 2022 é contra o Matheus Ganrot, quando ele perdeu numa decisão unânime, que é completamente compreensível, porque o Matheus Ganrot tem muito wrestling, muita queda, tem ali seu controle, enfim, é um cara muito bom, nível muito alto, então o Ludovic Klein não conseguiu vencer, mas o resto todo ele ganhou. E aqui, eu concordo com o favoritismo do Ludovic Klein, eu vou de Ludovic Klein, mas é mais um palpite desse card preliminar que eu tenho medo, tá? Que é difícil, na verdade, porque eu não confio na minha opinião? Não, é que existe o risco, né, do Tofik Musayev, o risco da zebra não é
tão pequeno, porque ele tem muito poder de nocaute. Então, assim, eu acredito que o Ludovit Klein vai ser inteligente, vai mesclar, vai fazer mais o MMA ali, quem sabe ele não finaliza, né? E o Tofik Musaev não anote mais uma derrota por finalização. Mas o problema é que se o Musaev conseguir realmente trocar mais, evitar mais o jogo agarrado e tal, eu não duvido nem um pouco ele nocautear, tá? Então, eu vou de Ludovit Klein também, mas ao invés de 70-30, eu vou de 60-40 ali. Eu gosto do 60-40, já deu pra perceber, né? Eu gosto de ser mais conservador, tá? Ainda mais quando é um cara que tem muito nocaute, né? Porque aí a gente sabe que, já falei, às vezes a gente vê o cara que não é o melhor vencer, porque tem isso no esporte, tá? Entrando agora no card principal, categoria peso leve, temos dois nomes que eu não faço ideia como se pronuncia, tá? Que é o Milos Janicic, Janicic, faço ideia, contra o Noah Gugnon, que é um francês, que eu também, né, enfim. O favorito, quase nada, porque é a luta mais equilibrada do card, é o Noah, com 52%. Lá na stake ele tá pagando 1,83 e o Milos tá pagando 1,98. Vamos começar aqui com o azarão, mantendo a tradição. Milos Janicic, ele tem 29 anos, 19 vitórias e 3 derrotas. Um cartel bem chamativo. Ele tem 11 vitórias por nocaute, 8 por finalização e nunca venceu na decisão. E derrota, ele só perdeu uma por nocaute e 2 por decisão. Então, é um cara que basicamente só perdeu a última luta em 2019 e desde 2016 ele só tem uma derrota. Então, o cara tem muita vitória. Nas recentes, tudo nocaute, tudo primeiro ou segundo round. Então, é um cara que no papel ali, apesar de não ter lutado no UFC, tem resultados muito expressivos, tá? E o francês tem um cartel menor, tem 9 vitórias e 2 derrotas. São 6 vitórias por nocaute, 3 por finalização. Ou seja, ele também nunca venceu na decisão, nunca precisou da decisão. E ele perdeu uma na decisão e perdeu uma nocauteado. Essas 2 derrotas foram um tempinho atrás, né? Uma foi em 2023, outra foi em 2024. Então ele vem de 5 vitórias seguidas. Aqui, sinceramente, eu também não peguei um monte de luta dos dois pra assistir, tá? Então o palpite aqui é mais chute ainda, mas eu iria aqui de azarão, que quase não é azarão, né, que tá ali com 48%, né? Eu iria de Milos Janicic, não faço ideia. Mas é uma luta, como eu falei, tá? Que são 2 caras que vão estrear, aí você tem o peso da estreia, 2 caras que a gente não tá acostumado a acompanhar, né? Então é muito chute aqui. Mas eu ainda assim arrisco aí no Milos e vamos ver o que acontece. Na próxima luta, categoria peso médio, temos o Vlasto Cepo contra o Gilbert Urbina, que a gente já conhece um pouco mais, né? E o Vlasto aí, ele tem 77% de favoritismo, ele paga 1,27 e o Gilbert Urbina tá pagando 3,80. Vamos falar do Gilbert Urbina, que a gente já conhece mais ou menos, né? Já fez algumas lutas no UFC, fez 4, perdeu 3, inclusive, né? Ele só venceu o Orion Cosce quando ele nocauteou no segundo round, e então, derrota ele tem a primeira dele contra o Brian Battle, que ele foi finalizado no segundo round, que era um nome difícil, então ainda dá pra entender. Aí ele perde depois do Charles Radtke por um nocaute no primeiro round, com 4,47, e do Urus Medic, que faz a luta principal desse mesmo card, quando ele foi nocauteado em 1 minuto e 3. Então, assim, ele perdeu, sinceramente, de 3 nomes, cara, que não são fáceis, né? Então, dá pra dar uma passada de pano aqui pra ele, né? O cara pegou 3 pedreiras aí, tá? E ele enfrenta aí o cara que vai fazer a estreia no UFC, né? Mais um nome que vai fazer a estreia no UFC, que é o Vlastislav, que aqui tem o nome dele completo, né? Agora que eu vi, no Sherdog. É Vlastislav, tá? No meu negócio estava escrito resumido o nome do cara, tava Vlasto só, né? Então Vlastislav faz mais sentido. Então o Vlastislav tem 31 anos, 14 vitórias, 3 derrotas, tá? Tem 10 vitórias por nocaute, 4 por finalização. Mais um cara que nunca ganhou na decisão, só que nunca lutou no UFC, tá? Mesmo disclaimer das outras. E ele perdeu uma por nocaute, uma por finalização e uma por decisão. Cara, ele tem muito resultado recente ali, tudo no primeiro round também. Aí a gente fica naquela, será que o cara realmente é bom pra caramba? Ou será que o nível fora do UFC, que é muito baixo, e por isso que o cara se destacou, né? Então, assim, é complicado, tá? Eu tenderia, sinceramente, a confiar no Gilbert Urbina, porque, mas ele perdeu vários recentes. Sim, mas ele perdeu de nomes difíceis, como eu falei, e o outro cara vai fazer a estreia. Mas aqui, mais uma vez, eu vou com o cara que vai estrear. Tá? Pois é, eu acho que o terceiro palpite é em cara que vai fazer a estreia. E por quê? Porque o cara tem muito nocaute,
Porque assim, por mais que você pegue, pô, mas é fora e tal. Mas, cara, é uma coisa, é um nocaute outro. Aqui o cara tem praticamente o cartel inteiro dele no primeiro round. Então eu acho que o Gilbert Urbina vai dar mais trabalho do que as bolsas colocam, talvez, né? Existe a chance, porque ele tá muito azarão, né? 80-20 eu não concordo, tá? Já deixo claro. A proporção eu não acho que tá certa. Porque existe o risco da estreia, tudo como eu falei. E porque ele perdeu pra cara mais cara dura. Então, e eu vou aqui com o favorito aí, né? O Vlastislav, eu vou com ele. Eu confio na vitória dele aí. Mas 80-20 contra o Gilbert Urbina, acho que é doideira. Acho que o Urbina não tem mais chance que isso aí, mas eu não chego aí com ele, não. Então, vou de Vlastislav. E indo para a próxima luta, peso médio, temos o Dusko Todorovic contra o Robert Valentim. Robert Valentim, que eu já falei várias vezes dele aqui, né? Do TUF e tal, que eu elogiei, que no fim ele... Quando eu não confiei na última luta, ele ganhou, né? É tudo ao contrário. Quando eu confiei, ele perdeu. Quando eu não confiei, ele ganhou. Né? Enfim, ele é favorito com 60% contra o Dusko Todorovic, ele paga 1,60, Todorovic está pagando 2,35. Começando com o azarão, Todorovic vem numa fase bem ruim, né? Das últimas 6 lutas dele, ele venceu só 2, tá? Beleza, ele venceu a última pelo menos, né? Que ele finalizou no primeiro round, mas tá realmente numa fase bem complicada ali, tem bastante derrota nas lutas recentes, talvez inclusive se perder mais essa, não sei nem se continua no UFC, né? E ele pega aí o nosso querido Robert Valentim, que vinha numa fase bem ruim também, né? 3 derrotas, não tinha ganhado nenhuma no UFC. E finalmente, na última luta, ele desencantou, né? Ele conseguiu finalizar no primeiro round com 2 minutos e 22. Aqui, eu vou voltar a dar um pouquinho de confiança pra ele. Será que eu vou zicar ele? Porque até agora, todo palpite nele praticamente eu errei, né? Seja a favor ou contra. Mas aqui eu vou voltar a depositar um pouco de confiança, ou seja, vou concordar com as bolsas, até com a proporção, pra mim tá perfeito. Esse 60-40 aí, acho que tá bom. E por que eu vou confiar no Robert Valentim? Porque o que o Todorovic faz, assim, tá fazendo melhor, né, recentemente, é tentar, né, usar um pouco mais a luta agarrada, mesclar um pouco. E o Valentim, o Robert Valentim, ele tem mais vitória por finalização, ele é bom nisso, e a trocação dele também é muito boa, tá? Então, ele se expõe um pouco, é verdade e tal, mas é um cara agressivo, é um cara que, sinceramente, eu já tinha falado bem dele várias vezes e confiado. Então, eu acho que aqui dá pra ele vencer, tá? Ele perdeu 2 porque botaram 2 caras muito wrestlers contra ele, e a outra que ele perdeu foi porque ele pegou a Teba Gautier, né? Que é o cara que bate igual um cavalo, e aí ele acabou perdendo, tá? Mas o Todorovic não tem, na minha opinião, a mesma qualidade de jogo de queda e tudo que o Finis, que o Torres Fini e o Ryan Lauder tinha, e não tem a trocação e o punch do Teba Gautier. Então, assim, não dá pra comparar os caras que ganharam do Robert Valentim com o Dusko Todorovic. Por isso que eu vou de Dusko Todorovic. Por isso que eu vou de Robert Valentim. Espero não zicar ele. Depois, na próxima luta peso pesado, temos o Alexander Rakic fazendo a sua estreia nessa categoria contra o Martin Tybura. E o Tybura, que é o 12º do ranking, não é favorito. Pois é, o favorito é o estreante Alexander Rakic. 75% de favoritismo, pagam 1,29 e o Tybura pagando 3,55. Aqui a gente tem o Rakic que vem de 4 derrotas seguidas e mudou de categoria antes que fosse demitido, né, sei lá. Ele perdeu do Blachowicz, perdeu do Prohaska, perdeu do Ankalaev, perdeu do Azamat Murzakanov. Do Murzakanov ele foi nocauteado, inclusive, né, que é a luta mais recente. Só que é um cara que, tecnicamente, é um cara muito bom, né? Ele tem bastante vitória por nocaute, ele se vira muito bem na trocação, se vira também ali na luta agarrada, tem a quedinha ali se precisar, né? Tem 4 vitórias na decisão e ele acabou perdendo 3 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Então ele já ganhou de tudo que é jeito, já perdeu de tudo que é jeito. Mas eu acho um cara bom, tá? Ali dos meio pesados, até se a gente fosse pegar no papel, era um cara completo, né? Coisa que a gente não tinha nos outros. E ele vai estrear no peso pesado contra o Tybura, que vem de 2 derrotas. Perdeu do Delija nocauteado e perdeu a última na decisão do Tyrell Fortune. Ele é um cara que tem muita luta, né? 27 vitórias, 11 derrotas. Já ganhou de tudo que é jeito, já perdeu de tudo que é jeito. Então, assim, é uma luta difícil de dar palpite, porque eu não faço ideia como o Rakic vai estrear nessa categoria, né? Ele é um cara muito alto, aliás, ele é mais alto até do que o Tybura, só que mudança de categoria é o clichê que eu falo sempre, você pode subir e melhorar, pode piorar, você pode descer e melhorar, ou pode piorar, isso não tem regra, tá? Mas como o Rakic é bem atlético e é muito alto, aliás, muito alto mesmo, né? Eu acho que talvez ele consiga subir bem, né? Se ele subir bem para os pesados, mantendo um peso mais leve ali, que é o que eu achava ideal para o próprio Poatan, quando eu falei dessa subida, eu concordo com o favoritismo, tá? Agora, se ele subir com um shape ali meio fora, meio pesadão, meio lentão, aí eu acho que o Tybura deve até acabar vencendo, tá? Eu, como valorizo muito a qualidade
técnica ali no geral e tal, pô, velocidade. Cara, eu acho o Rakitic um melhor lutador do que o Tibura. Então eu tô com as bolsas porque eu não consigo acreditar que o Tibura vai conseguir vencer. É tipo aquela luta do Whittaker recentemente que eu falei, né? Falei, pô, tem a subida de peso, eu não sei como o cara vai estar, mas, porra, no papel eu acho tão melhor um que o outro que não dá. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? O Tibura não é ruim, tá? Ele tem suas vitórias por nocaute, tem suas finalizações e tal, ele não é ruim. Aliás, para peso pesado, o nível do peso pesado, ele é um cara que até que é legalzinho ali. Mas, cara, eu acho que o Rakitic, precisando ganhar como ele tá, não precisando desidratar e pegando no papel a qualidade no geral que ele tem e num peso ideal ali e tal, cara, eu acho que ele deve ganhar, tá? Então, eu vou de Rakitic, mas eu não confio tanto quanto as bolsas não, tá? Eu diminuiria esse percentual aí. Indo agora para a penúltima luta do card, a gente tem no meio pesado ali o ex-campeão Ian Blachowicz enfrentando o amigo ali do Adesanya, Navajo Sterling. O Blachowicz é quarto do ranking, né? Esse ranking aqui, que tá no site do UFC, que aparece quando eu boto as imagens pra vocês e tal, que eu sempre anuncio aqui no vídeo pré-evento, é o ranking da mídia, não é o ranking da IA, porque o da IA, a IA é muito mais esperta, né? Porque ela não bota o Blachowicz em quarto, que não faz sentido nenhum. Mas enfim, né? Vamos falar aqui, eu não sei se eu falei favoritismo já me enrolei todo, mas o Navajo Sterling tem favoritismo aí de 74%. Ele paga 1,30 e o Blachowicz está pagando 3,50. Vamos começando com o Azarão, que não luta desde dezembro do ano passado. Ele empatou, né, com o Bogdan Guskov, e aí ele perdeu do Uberg, voltando para trás, uma luta chata. Aí ele tinha perdido do Poatan em 2023, isso, então assim, poucas lutas recentes, né? Voltando mais, tinha empatado com o Ankalaev. Enfim, é um cara que já tem 43 anos. Na minha opinião, já poderia ter parado, tá? Eu já não vejo ele rendendo muito faz tempo. Era um lutador muito bom, muito perigoso, forte e tal, mas, cara, ele não é ruim ainda, tá? Perto do que tem no meio pesado, tecnicamente, no papel, ele é muito bom, perto do que sobrou, né? Porque é um cara completo e tudo. Mas, cara, 43 anos, fase ruim e toda hora cai luta. Então, assim, já foi, né? Já foi. Ele vai pegar um cara de 28 anos, né? Que tem 10 vitórias, não tem derrota, né? Ele é invicto, tem 6 por nocaute, 4 por decisão. Nocauteou nas últimas duas, né? Quando ele fez as primeiras lutas no UFC, ele que ganhou na decisão, eu meio que me frustrei um pouco, porque no contender ele nocauteou e eu sei que ele é um cara bom, né? Acompanhei ele ali, né, com a Adesanya, entrevista e vi vídeo dele treinando. Então, pô, achei um cara mó bom. Só que ele fez 3 lutas ali, as 3 na decisão, lutas mornas e tal, eu fiquei meio assim. Mas nas últimas ele lutou bem, nocauteou, então já meio que se soltou, né? Então aqui, infelizmente, acho que botaram o Blachowicz pra ser aposentado aí, tá? Botaram contra um moleque invicto de 28 anos que troca muita porrada. Então, sei lá, eu acho que a chance do Blachowicz, que é pequena, porque eu acredito que o Sterling vença e realmente 70-30 nem acho exagerado, eu acho que a única chance do Blachowicz é ir pro grappling, tá? Sinceramente. É fazer um jogo de grade, tentar derrubar, e, enfim, no chão controlar para ganhar a decisão, ou quem sabe achar uma finalização, um ground and pound, alguma coisa assim. Mas é muito difícil, porque o Navajo é muito alto, bom na distância, é rápido, então, assim, vai ser difícil achar ele. E outra, com 43 anos, você depender de gás para fazer luta agarrada e tudo, isometria, é muito difícil. Por isso que eu acho o Sterling realmente tão favorito, tá? Mas existe um caminho pro Blachowicz? Existe, tá? Se ele conseguir grudar e fazer a luta basicamente de grappling, ele pode ganhar, mas acho bem, bem difícil. E na luta principal, meio médio, teremos o Daniel Rodrigues contra o Uros Medic. O favorito e bastante é o Uros Medic, com 78%. Ele paga 1,25. O Daniel Rodrigues está pagando R$4. Começando com o D-Rod, o Daniel Rodrigues. Ele vem de 3 vitórias, uma por decisão, na verdade 2 por decisão e uma por nocaute. Só que antes dessas 3 vitórias, dessa fase melhorzinha, ele tinha 3 derrotas seguidas. Ele tinha perdido finalizado pro Neil Magny, nocauteado pro Ian Gary e decisão pro Kelvin Gastelum. Mas melhorou um pouquinho aí na fase recente, tem 20 vitórias, 5 derrotas, já ganhou de tudo que é jeito, né? Mas o que ele mais ganha por nocaute, e já perdeu de tudo que é jeito, mas o que ele mais perde é decisão. Ele pega o Uros Medic, que é um cara de 33 anos, ou seja, 6 anos mais novo, e que vem numa fase parecida, porque são 3 vitórias seguidas, mas ele tinha perdido nocauteado pro Ponahele Soriano, que foi uma zebraça, né, que eu me lembre, aí tinha perdido do Mitchback Ourobai finalizado. Mas o Daniel Rodrigues é bom, tá? Ele é bom, é perigoso, ele pode acabar vencendo ali, tem qualidade, né? Pode mesclar, pode evitar, o mais perigoso do Uros Medic que é a trocação, então ele pode tentar lutar mais MMA ali e tal, não sei o quê.
Mas, cara, eu acho muito difícil, tá? O Urus Medic, ele tá voando demais. 3 nocautes, 3 no primeiro round, os 3 com 1 minuto. Então, eu acho que a possibilidade maior aqui é do Urus Medic realmente conseguir nocautear, tá? Então, o Daniel Rodrigues geralmente é resistente, consegue durar, então talvez prolongue mais do que 1 minuto do que os adversários recentes, ou mais do que um round, mas não dá. Eu não consigo acreditar também que o Daniel Rodrigues vença, então eu vou de Urus Medic, e se eu fosse chutar método, eu chuto que ele consegue sim nocautear, tá? O que pode acontecer aqui, se o Daniel Rodrigues conseguisse grudar, dar uma esfriada na luta, fazer uma isometria, né? Ou sei lá, o Medic não nocautear e cansar, e aí ele ganhar, mas eu acho muito difícil, tá? Então aqui eu nem baixo para o 60-40, eu deixo o 70-30 mesmo aí, e é isso, né? Não é 80-20, mas 70-30 com tranquilidade. Acho que o Medic vence e provavelmente nocauteando. Então esse é o card, né? Eu ia tentar falar rápido, mas tem lutas do card principal, principalmente, né? Que já tem nomes um pouco mais conhecidos, então eu quis falar um pouco. Tem lutas de brasileiros, lutas interessantes, que eu também quis entrar um pouco no detalhe aí. E eu acabei também decidindo falar os palpites, né? Porque às vezes eu só pulo e não dou palpite em luta menos conhecida. Mas eu quis, dessa vez, como vocês ficam pedindo, né? Decidi botar alguns palpites aqui. Mas é difícil ir bem, tá? De palpite nesse card, porque tem muito nome em uma fase, tem muito nome fazendo estreia, então é bem difícil acertar palpite no geral nesse card, mas enfim, a gente vai pela brincadeira aí e tenta. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você acha desse card. Na minha opinião, eu acho que é um card que vai entregar, tá? Porque o horário já é legal, né, pra gente, mas tem muitas lutas onde tem caras nocauteadores, caras que acabam com a luta rápido, e caras que vão fazer estreia, que vão querer dinheiro pra acabar com a luta rápido, e a gente sabe que card menor, todo mundo quer aparecer, não quer só o bônus, mas quer ter o nome aparecendo, né, pra ter visibilidade. Então eu acho que é um card que, apesar de não chamar atenção e a galera falar que tá horrível, eu acho que vai entregar, tá? É a minha esperança. Então eu tô esperando um card que eu acho que eu vou dar uma nota 6 ou 7, mais pra 7, tá? Eu acho que eu vou dar uma nota 7 no final das contas quando eu assistir, mas com boas chances de talvez até superar isso. Então, minha expectativa tá até de um card legal. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!